Fala aí, pessoal. Vamos gravar aqui uma aula simulando spots three-way e também rodando algumas mãos no solver Prometheus, que simula situações de pré-flop e pós-flop three-way. A gente vai estar olhando a parte de pós-flop e vamos pegar aqui MTT com um efetivo de 60 blinds. E vamos olhar os spots mais complicados, que são open de posição final e defesa ali dos blinds, ou seja, são ranges amplos. Vamos começar colocando um flop ace high, seco, e ver como que joga o solver de cada posição. Vamos entender esses ranges. Tem uma turminha aqui na aula também. Quem quiser participar, pode ficar à vontade de participar. O importante, gente, é a gente estar olhando para esse range e sabendo o que fazer nessa situação, porque a gente vai jogar diversos spots com esse cenário. E são os spots mais difíceis de jogar, né? Three-way, four-way, tipo, é os spots que você vai ter mais dificuldade de estar acertando e escolhendo ali as melhores tomadas de decisão. Então, como aqui é um spot simulado no qual a gente não determinou qual a posição que a gente está, a gente pode ver o que cada posição tem que fazer aqui. Então, nesse flop seco onde o hijack fez raise first, em um efetivo de 60 blinds, o small fletou e o big fletou, a primeira ação é do small, e aqui a gente tem a frequência, a gente tem uma pequena frequência com alguns combos que estão fazendo donk bet. Isso, vamos deixar bem claro que é GTO, né? Acredito que a gente não tenha donk bet simplesmente nesse spot. Se a gente for pensar em exploit, né? Claro que no GTO vai ter. Mas aqui a gente não, eu não vejo sentido com nenhum combo de fazer donk bet. Essas frequências aqui de donk bet e tal. Tá pegando ali algumas backdoor de espadas, onde tem mais espadas e fazendo donk bet. Ninguém consegue colocar isso no jogo e ter uma efetividade. Então, para mim não faz sentido. A melhor ação em flop seco do small, a gente vai estar checando, inclusive, mãos que a gente decidiu não tribetar, como o Ás Dama off, por exemplo, e até mesmo ali o Ás Dama Sutri, que tem. A gente tem esses combos no range de flat. Acredito que vai ser muito mais tribet versus a hijack também fazendo open, mas se continua no range é porque tem frequência de flat. E, e aqui simplesmente a gente tem muito mais check do que bet. Então a gente vai estar checando range. É o que a gente chama de checar range aqui. O Big nunca vai ter donk bet também nesse flop. É check e range todinho. E agora aqui que é o interessante, né? O cara fez o raise first. O Solver está falando que o hijack em three-way, ele basicamente tem que cebetar quase que tudo que ele fez open. Cebet, praticamente cebet range. Ele tá, eu não sei qual a intenção de não cebetar o rei dama Sutri, rei valete, rei 10 ali, tipo, que tá zero, tá checando esses combos. Confesso para vocês que eu não sei o porquê o Solver escolheu checar isso e CBtar 100% isso, por exemplo. Talvez por causa que o esmalte está na mão. Faz sentido, seria a única explicação. Mas é, entra aí a questão, né? O difícil de jogar os three-ways são isso. Por que que eu tenho que CBtar range, praticamente range inteiro, e não tô CBtando rei e dama? Por causa que o small tá na mão? Ok. Mas então, por que que eu CBeto dama
Dama 9, 100%. E daí não tem Então, equidade, acho, né, Rafa? Não tem. ele está considerando o rei high ainda talvez um valor. É, Posso concordar com isso. Tanto é que ele está checando muito mais o rei high, né? Basicamente. Ele está considerando algum valor. Mas como a gente nunca vai conseguir chegar próximo ao GTO, é muito difícil. Facilitar a vida num spot desse daqui seria fazer o quê? Na sua opinião, Guilherme? foi. Na sua opinião, facilitar a nossa vida, sair daqui com efetividade do que a gente está olhando. Quando você olha, você estando no hijack. O próximo spot que você for jogar nesse cenário, qual que é a melhor Eu, tomada de decisão? eu sei Beto todos os feidão aí também. Você vai de range, basicamente, né? Você É, não tem sei que Beto estar fez, tentar. preocupado com a frequência de checar 5 combos. Basicamente é isso. Você não vai conseguir levar isso daqui pro jogo. Você nunca vai conseguir chegar próximo ao GTO. Tá ligado? Tipo, e se você checar aqui, você tem que checar o GTO, ele tá pronto para jogar o Turn River. Se você checar aqui, você não vai conseguir desenvolver Turn River do jeito que o GTO vai desenvolver. Você concorda comigo ou não, Guilherme? Com certeza. Então, para mim aqui, para facilitar a vida, confesso para vocês que eu talvez decidisse, nem tenho certeza, acho que eu vou para CBET quase tudo mesmo. Fico um pouco de dúvida nesse 6677. Talvez eu vá dar um pouco de check aqui, mas já pensando em give up mesmo. Não é pensando em fazer algo depois, não. Então, basicamente, 60 blinds deep, three-way, num flop ace high. É isso que vocês precisam decorar, que vocês vão se deparar. Não vai ser flop Ais 8 e Duque, mas vocês vão se deparar muito com spots semelhantes. Se você pegar um flop rei 7 Duque Rainbow, vai ser igual. Se você pegar um flop Ais 9 3, vai ser igual. Vocês têm que tentar assimilar e decorar o que a gente está olhando aqui para as proximidades dos próximos spots que vocês forem jogar. Então, o que que eu tenho que decorar aqui? Flop seco, Ice High, Rei High, Three-Way, do hijack, eu tenho esse beta range. Pronto, é isso. Então, vamos colocar aqui. Frequência também, né? A frequência, a size. Perceba que a size que está utilizando é de 2 big blinds, que é algo em torno 59% das vezes a gente vai fazer, e é praticamente um quarto do pote, né? É um quarto do pote, na verdade. Então a gente vai estar se betando uma size de 25% no flop seco. Esse high, e eu apostaria que vai mudar nada se fosse rei 8 e Duque, Rainbow. Vai mudar nada. É muito semelhante. Vai mudar muito pouca coisa. A gente continua se betando Eu rei. eu preferia betar as mãos que não têm equidade futura e talvez checar as que tem bastante valor ali. Mas eu acho que eu Sim. sei beta igual também, o Rei Dama, Rei Valo. Eu também, Acho que Sebeto. tinha Eu alguém na mão. facilito a vida. É isso que vai ter efetividade na hora do game. É um estudo para ter efetividade na hora do game. É isso. O Small não chega no River com os ases fracos, que ele pode demonstrar. Exatamente. Beleza, então a gente se betou e agora a gente vai olhar como se a gente estivesse no small. Como que interage o range do small contra a Cebet, você jogando na pior posição desse spot. O small é o pior cenário aí, né? Tipo, você vai ter o big para falar depois de você, enfim, tá deep e tal, então como que interage esse range? Tá dando raise com as brocas. Ele simplesmente tá pegando combos de broca, é isso que olha só, pessoal, é isso que eu quero que vocês saiam daqui executando. O Ais e Dama,
ele checou para fazer raise, mesmo seco. Ele checou para fazer raise por quê? Porque o range do hijack continua tendo muito ice que vai da call. Mesmo a gente bloqueando, diminuindo e tal, continua tendo. Mesmo sendo seco, você ainda consegue extrair. Mas o ponto principal aqui, qual é? Eu preciso visualizar as coisas que hoje eu não faria em game e passar a fazer. A agressividade vai trazer uma vantagem enorme para você, jogo. Então, o que que eu preciso olhar nesse range? Por que que eu estou fazendo uma frequência baixa de check raise do SB com ICE 9 off, por exemplo? E aí essa frequência ela aumenta quando é o ICE 7. Foi quando é dois pares, eu tenho que fazer bastante. Ah. E a size também que está escolhendo. Isso também é bem interessante da gente olhar aqui, ó. Ó, o combo que a gente ainda tem backdoor em flush, que é o Wise Duque de Ouros, ele vai ter 29% de frequência de uma size maior. Uma size algo aproximado a 10 blinds ali, 9 alguma coisa. E quando eu não tenho backdoor em flush, que é o Wise 2 de copas, aí ele vai estar utilizando uma size menor. Isso o GTO ele calcula se baseando em blockers e por aí vai. E o mais interessante é que talvez vocês já façam check raise aqui com os valores, que são as trincas, os dois pares, até aí beleza. Agora, quem que tá pegando aí esse 4-4 da vida aqui, ó, e fazendo raise? Multiway eu não faço. Então, e eu acho que aqui é o ponto principal. Por quê? No Quando eles. field, no ABI ali até 10 podemos colocar, bainha até 22 que é o que eu costumo fazer muita aula, até, falando em pensamentos de bainha até 22. A galera não consegue reagir versus check raise. E quando eu falo a galera, claro que tem o cara que sabe reagir, mas eu tô pensando em população. Maior parte da população. Principalmente até determinado momento do torneio, onde 80% da população não vai saber reagir. Best case. E o GTO tá mandando ele CBtar todos os combos sem equidade, né, cara? Acho que Sim, o check raise passa bastante, então. passa bastante. Com certeza. E os caras se betam muito mais do que deveria, até mesmo em spot three-way. Se betam. Se betam. Cinco dias é bom pra fazer isso. Essa mão aqui é interessante demais. A gente sai daqui analisando que a gente precisa pegar o que a gente tem de broca e jogar de check raise. Mano, não tem o que fazer. Todos os combos com a broca do 3 é check raise. E a size não é baixa, não. É 9,8, ó, perto de 10 blinds a size escolhida. Então, eu achei esse combo bastante interessante para a gente utilizar a check raise. Os outros dois combos que me chamam bastante atenção, e eu gosto disso, tá ligado? Tipo, pegar esse 7-8 aqui, ó, tipo, é também simplesmente 100% check raise. A única coisa é saber diferenciar quando utilizar a size maior e quando utilizar essa size menor do raise. Então a gente já sabe ali que quando valorzaço, como trinca de 2 vai estar balanceado. A gente já sabe quando é trinca de 8 vai ser muito mais size baixa. E a gente já sabe que quando é broca, a gente vai utilizar muito mais a size grande. E o restante vai ficar ali na size de 6 blinds mesmo. Mas tem que entender que fazer check raise não só com os valores, e sim
acrescentando aí esses combos com 4 e 5, que é a broca, até mesmo o 4 4, que tem uma frequência ali, o 5 5, e esse 7 8 eu achei bastante interessante. Com esse 9 7 já fica um pouquinho mais difícil de fazer, né? Ele tá pegando backdoor em flush, backdoor good shot, porque tem algumas cartas turns ali que vão construir monster draw no turn, como 10 de ouros, 6 de ouros, 6 espadas, 10 espadas. São algumas das cartas que vão fazer monster draw, por isso que o GTO tá dando raise. É engraçado que os reis do Small, que tá mandando, tem bastante blefe, mas fica muita força, né? Porque tu tem todos os As 2, todas as trincas, todos os As 8. Sim. Aí, tipo, os combos que tu vai dar raise aí, que ele tá pedindo é uns 8 7 5 4, que são poucos combos de blefe, né? Então, tipo, acho que dá pro cara fazer com mais blefe do que com valor. A dica que fica pensando no exploit, ou seja, em estudos recentes que eu fiz de MDA, é que você pode exagerar em check raise, ou seja, você pode fazer o seu check raise overall chegar ali a 23, 24, e seu check raise em Spot HU chegar a 33%. O field não sabe reagir contra o check raise. Quando reage, você já pode restringir bastante o range deles, maior parte do field, né? Vamos lembrar do que eu tô falando, que vamos ter atenção nisso. E o ponto bacana e interessante desse estudo aqui é quando você está do lado contrário, tomando check raise de um recreativo. Se eu falar para vocês que vocês podem overfoldar AIS do hijack, AIS lixo, né? AIX. Se eu falar que vocês podem overfoldar pensando em estudo de MDA. Se eu falar que vocês podem overfoldar AIX, AIS lixo, para check raise versus recreativo, vocês acreditam nisso? Você acredita nisso, Guilherme? Sim. Vocês podem overfoldar AIS. Entendam, é criativo quando tá fazendo check raise, a mão dele é de valor mesmo. Ele não pega lá o Wise 7, o Wise 5 dele e faz check raise em você. Ele dá call nesse bet. Então, a parada interessante da gente extrair aqui é o lado inverso. É quando a gente está tomando o check raise de um cara fraco ou de um recreativo. Vocês podem pensar em overfold, sim. Beleza, acho que a gente pode continuar aqui. Então, eu vou colocar a situação de um raise com a size baixa, primeiro, para ver como vai interagir o range do Big. E aqui, basicamente, ele ainda está dando 100% de call com broca e backdoor em flush, mas acho que ninguém consegue reagir nisso. Isso daqui seria um overfold tranquilo se esse cara for um recreativo dando check raise. A gente sequer precisa reagir conforme o GTO aqui defendendo o 8, tá ligado? E como eu disse, a gente vai poder pensar até em overfold de AIS. É que aqui tá simplesmente o GTOzão mesmo, né? Então, é Talvez por ser isso. muito, talvez por ser muito deep, ele não manda foldar o flop ainda, né? Sim, exato. É por conta da profundidade. Eu só quis colocar os pontos também de quando esse cara for um recreativo ou reg fraco fazendo check raise. E aqui eu também coloquei, tem o ponto da size baixa, né? Por isso que ele continua, acredito, reagindo com uma frequência grande ainda com o second pair. Mas eu vou colocar um fold aqui. 85% do range ele deveria estar foldando, então eu vou colocar fold. Para ver como vai interagir agora o range que o hijack se betou.
Olha lá, ó. O que que ele pode dar call, o que que ele tem que foldar, e olha quantos combos a gente faz ele foldar. Certo que os combos de AIS nenhum tá foldando. Nenhum. E quando eu falei que você pode pensar sim num overfold, claro que isso jamais vai se encaixar no GTO. Mas se você for fazer estudo contra a população, com, sei lá, 30 milhões de mãos da população, vai em até 22, o cara fazendo check raise, posso te garantir que o corrente note vai te mostrar que você pode dar alguns overfolds com AI sim. Beleza, vamos continuar essa mão. Então eu vou dizer que o hijack reagiu e vamos escolher aqui um turn. Vamos colocar uma carta bem complicadinha aqui, ó. 10 de ouros. Mais alguns segundos para acabar a simulação ali. Beleza, vamos lá. Tive que digitar algumas coisas aqui para alguns notes. É, ok. Então, com a reação de defender, a hijack defendendo check raise, ó, lembra que eu falei do 9-7? Aham. Ó o 9-7, ó. O que tá fazendo agora, né? Principalmente o ali, ó. E tem ainda uma frequenciazinha o que pegou backdoor de ouros. Mas, tipo, a gente não vai utilizar essa frequência, né? 100% de bet e 100% das vezes, 75% mais tem que ser a sua size. Ou seja, bet grande. Que 15 bomba. blinds ali, 15 blinds ali vai ser 3 quartos do pote. 75% tem que ser a sua size. É uma bica. É uma bica. É bastante interessante, né? O 7-8 que a gente decidiu fazer também está continuando ali com o 7-8 de paus, o 7-8 de copas. É, e tem alguma razão para esse 7-8 de espadas, porque tem mais espadas, mas eu acho que isso também não faria muito sentido. Para facilitar a vida aqui também, nós vamos ter que barrelar o 7-8 também. E a size continua sendo a mesma do 7-9. E ele está fazendo isso simplesmente com o pensamento de que o 7 está bloqueando combos de sequência. E vai ter bastante carta para a gente possivelmente blefar River. A grande questão é que ele está pensando em GTO, ele não está pensando em exploit. Quando o cara defende o check raise sendo aquela parte da população fraca ou recreativo, a interação desses range também vai modificar. Você não vai poder dar check raise e mandar mais duas bicas no cara, não. Porque depois que você der uma bica turn nele e ele defendeu, meu amigo, você tá meio lascado pro River. Você tá meio lascado, porque o range que eles defendem é muito restrito, é muito forte. O 4 e 5 continua também, a size escolhida sempre 75% sempre. E eu achei bem interessante esse 10 aí, ó. Que é a carta da meiota ali, né? Então vamos colocar aqui a gente. E a size da trinca ali, ó, Rafa, do 2-2.
Size também igual, É. 75%. Agora é interessante, o que tava quase deixando passar despercebido aqui. Olha como baixou agora a frequência de bomba de Ciais 2. Olha como esses dois pares agora tá checando bastante. Inclusive tá checando o AIS 2 de ouros. 89% das vezes tá checando o AIS 2 de ouros. Diferente do AIS 10, que de copas continua fazendo 75% de size. E o AIS 10 paus tem aqui frequências que a gente nunca vai conseguir levar para o jogo. Então, eu ficaria com a bomba, com os dois combos. É interessante a gente olhar para isso daqui. E a maior parte dos ases que a gente fez raise, agora estão checando. A maior parte. Inclusive a dama. Olha aí os combos de Ás dama. Principalmente os combos que a gente bloqueia flush. Checando muito daí. Ele tem uma frequência ainda de bet, né? 32% das vezes. Quando a gente não tá bloqueando flush. Nem a dama de ouros, nem o Ás de ouros. Aqui, o mesmo cenário praticamente. 100% de check com a dama agora. Por que que o GTO está fazendo isso? O GTO está fazendo isso para você não cair na principal armadilha para os iniciantes, que é transformar a mão de valor em blefe. Você pode, se você continuar barrelando a dama aqui, você pode estar se auto-validando. Ainda mais pensando que a população não consegue reagir contra a Battle, então piorou. Se você mandar a pica de 75% aqui, turn, e ele reagir, você tiver as damas, você está num cenário muito ruim. Muito ruim. Você pode estar transformando uma mão de valor em blefe. E sem, você pode estar se auto-valorizando. É Acho que não isso. tem street de valor aí também, né? Também não tem. Não. Até tem. Tem. Pensa contra o Field. Até tem. O... Vai depender um pouco do cenário. Tipo, qual cenário que a gente tá? A gente tá em torneio Balt, período de reentrada. Aí eles têm mais. A população tem aqueles 80, frisando aqueles 80% do field no cenário de período de reentrada, full dice. Então você consegue extrair mais street de valor ainda, é, pensando acho, nisso. acho, acho que as trincas tu consegue extrair. Mas, tipo, no caso, se tu checar aí, tem que ver se tem. Será que tem alguns combos que ele se beta lá ou ele vai te check atrás? Se a Que gente, acho que se a gente eu acho que checar, até o Arzivala ele vai te checar. vamos ver. Eu quero ver se tem. Se quer saber se tem É, ó, check o Arzivala, check o o Arzidama. float turn. Mas aí, olha só o tanto de float turn que tem agora aí, ó. Bastante combo fazendo É, float mas o turn. topo é tudo check, né? Olha o valete dama, ó. Dama Vala, o E a Arzidama, o size para Arzivala. não errar. Perceba, ó, a size do outro lado também para não errar, ó. Nossa, eu tava fazendo os 30% aí só. Tá vendo? A size é grande. A size é grande. E ele faz 100% das vezes quando não tem o flush draw. E quando tem flush draw, ele tem um pouco de size pequena. E a maior parte de size grande ainda assim. Ele tem size pequena com flash draw e frequências, né? Do outro lado, a gente estando no cenário do hijack, é interessante a gente olhar também para as dama. Perceba que praticamente não tem frequência de size grande para esse float. Por quê? Porque o cara também não está se auto-validando. Para os dois lados, o Ás Dama fica ruim. Você pode se perder na mão. É bastante interessante a gente analisar esse post three-way por conta disso, né?
Na hora, tipo, o Ice Rei já vai estar fazendo float, turn forte, 75%. Ó, tem um pouco de check quando a gente tem o Rei de Ouro e o Ás de Ouro. Part off. Aí vai ter check. O restante é float e size grande. Tem size pequena, não. É o tal do spot three-way, não é mole de jogar, não. Beleza. Vamos tentar entender esse cara fazendo o hijack fazendo float, então. O que que o range, como que o range do small vai interagir aí na continuação desse spot e a gente consegue notar que ele não consegue reagir com quase nada mais depois que ele checou. Então, para mim, eu não sei se faz tanto sentido aquela size grande que o GTO está mostrando. Você não vai conseguir reagir o quanto deveria. Tipo, talvez ele não consiga também toda a reação por conta da size, né? Vamos ver aqui uma coisinha. É, já mudou tudo já. Já muda tudo quando eu faço. Opa, 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 opa. Ah, tu botou ele liderando ali. Deixa eu colocar aqui o 10 de hoje. E vamos colocar. Nossa, e para eu voltar essa ação? É ali no 10 ali. Do lado do 10. Do lado. Com a size menor, ele também não consegue reagir. Tipo, ele tá reagindo só com os as. É, então o range que fica é inelástico, não tem por que tu fazer uma size alta ou baixa, então. É isso. Por isso que eu falei ali, tipo, não vejo tanto sentido em fazer grande se ele não consegue reagir. Sacou? Então, baixo. Float baixo. Vai ser, acredito que é a melhor opção. É, Beleza. Só que quando você fizer float baixo e esse cara der call, vamos eu acho que é mais colocar. pra te tomar posição river também, né? Talvez falar check, check. Vou tentar pegar uma carta. Blank não vai ter, tá ligado? Mas eu vou Um tentar 4, pegar. vamos vala. Então, fecha a sequência de toda forma, mas eu pensei num 6 de copas, assim, tipo, que seria mais próximo. Que daí também fecha a sequência para cima, tipo, não tem praticamente. Se eu colocar dobra também não vai ser blank. Não tem, né? 7. Também segue. A gente não tem. Blank a gente não tem. Beleza, mas batendo um 6 de copas, esse cara vai ter 100% de check com o que ele sobrou de range, que ele deu check, call no float turn. E agora é a hora da gente saber o que tem que fazer. Olha o 5 e 6 lá, ó. Aí tem que ter peito, né? 8 e 6 manda. Tem que ter o peito para pegar e falar agora, se você quisesse, dá call aí, amigo. Over chove. Rei 5. Rei 5, opa. Olha lá. Só que você não pode fazer com o rei 5 de ouros, nem vai ter. Backdoor de espada e Missed. Ah, ó, rei 7, rei 4. Claro, alguns combos de valor, fazendo o chove por valor. Só que perceba que a gente não tem praticamente terceiro barril que não seja win. É, A gente tem check ou all-in. Ó,
interessante, gostei bastante que a gente pôde entender como vai interagir cada range de cada posição e o que fazer. Então, você vai poder estar dando overshove, sim, nesse Tem mais spot. combo de blefe que chova do que de valor. Sim. Todos os combos de valor, overshove, e tem os combos de blefe, né, que você É tipo, Ice decide. Dano, Ice Vala não chova, que é valor também, né? E chova Uhum. bastante blefe, A Exidama entra naquele cenário que a gente estava falando, de se né? auto-libertar, né? Tipo, 100% recheck. Não tem a terceira street de valor. Tinha que Cai chover esse naquilo. duas vala aí. É isso. Bem interessante o estudo desse spot. Gostei bastante de tudo que eu consegui extrair aqui. É, e é isso. Vou abrir uma outra. Tem duas mãos aqui que o Thiago enviou. Vamos tentar analisar. Estão me escutando aí normal, pessoal? Sim. Tá bom. É, ok. Que torneio que é esse daqui, Thiago? Se puder desmutar o microfone aí e falar, porque eu não tô conseguindo. É Bahia 2020, é Balt, será? Eu acredito que seja, Balt, com Tá, certeza. tá. Então, three-way, da onde a gente abre do low jack, o high jack e o big flatam, num cenário que é próximo a 30 blinds, tá mais próximo a 30 do que a 60. Ok, tá bom, já deu para visualizar aqui um pouco. Vamos ver como que vai reagir. Se betou, size baixo. Eu acho que por não estar bloqueando copas, eu acho que vai escolher uma size um pouquinho maior em three-way. Checou, tomou float, turn. E aí, show. Não gosto. Thiago, Tô aqui. você jogou essa mão por valor ou por blefe? Por favor, da dama. Eu acho que ele flota muita coisa ali, não necessariamente flush. Você jogou por Ele valor, pode ter. certo? Certo. Qual mão pior que vai te pagar? Porque quando você tá jogando uma Alguma mão por coisa com o valor, As de Copas, eu acho. O As de Copas me pagaria. Mais o X de Copas. tá, faz sentido. Faz sentido. Aí, daí eu resolvi já querer fechar a mão ali, né? Ok, ok, ok. Tá bom. Vamos lá. Não vai ter com 30, então vamos mais próximo aqui dos 40 blinds. Não vai ter low jack. Então a gente vai de high jack, botão e bebê, são os ranges mais aproximados. O flop é Ás de paus, 8 e 4 de copas. Ok. Big 100% check. Então, o que a gente já tira de lição aqui é King flop, Ás high. Bom, eu não tenho Donkey Bet flop nunca no meu jogo. Talvez até em uma atualização deveria ter alguma coisa, mas é uma ferramenta que eu não gosto de utilizar, não gosto de ensinar sobre, apesar de eu saber, de eu ter conhecimento técnico sobre a ferramenta.
Só não acho que tenha uma efetividade, então eu praticamente não tenho isso no meu jogo e não acho que isso seja um fator preocupante, principalmente para quem está iniciando. Para quem já está em outro estágio de aprendizado, aí ok, está fazendo tudo certinho para flop, tá sebetando IP correto, tá sebetando o AP correto, flop, tá fazendo check raise flop, belezinha, float flop, aprendeu o probe turn, aprendeu isso daí, aprendeu a chegar pelo menos com o arroz e feijão até o river, beleza, você partir com uma ferramenta um pouco mais avançada, saber qual flop que você pode Eu tô doncar, impondo entendeu? bastante Donkey de Big. Como? Eu tô impondo bastante Donkey de Big. A gente vai ter alguns realmente com flop 9 high, É só os né? bordes de meio ali. Sim, a gente vai ter realmente. Só não É acho que porque eu não seja tenho. um fator para a gente, tipo, para quem está ainda tentando consolidar algumas ferramentas, É só tal. quando eu não tenho nem broca, né? Porque broca eu dou raise ainda. É aquelas mãos que tu bloqueia o topo ali e tem, tipo, uma carta de meio só. Só que os. Joia. Tá, checamos. Big checou, né? Assim que interage, no meio do Big checando. E agora percebam que o agressor da mão já não está mais se betando no range com aquela frequência do primeiro spot que a gente estudou. Então, o Ace-Dama, que é a mão do Thiago, está se betando e a gente vai entender agora size. Eu falei que eu gostava de uma size um pouquinho maior com a Ace-Dama, three-way, e agora a gente vai poder descobrir. Ele vai ter uma frequência de uma size acima de meio pote, ou seja, algo próximo de 60%, vai ter. E perceba que são com os combos que a gente não tem backdoor flush, que é o caso do combo do Thiago, né? É um as damas, no caso, sem copas. Então, os combos off com copas, a gente vai ter uma size menor. E os combos que a gente não tem copas, a gente vai estar escolhendo uma size maior. Isso já são pensamentos de blockers, também é algo que, para quem está no início e está na aula agora, não precisa se preocupar com isso de verdade, não precisa. Tá ok, tá tranquilo. Mas se você já consegue assimilar e executar, aí bacana. Não é difícil também, né? Pô, deixa eu lembrar, Spot Three-Way, 40 blinds deep efetivos ali, 40 blinds efetivos. Bate um flop ace high com um flush draw. Quando eu estou bloqueando o flush draw, eu posso sebetar menor. Quando eu não estou sebetando, quando eu não estou bloqueando flush draw, eu tenho que sebetar maior. É isso. Bom demais, bom demais. Então, você escolheu uma size baixa, né, no flop. Sim, sim, fiz baixo. Fez baixo, Era pra ter feito alto. alto. Meio A não pote ser que mais ali, né? tivesse o Wise de copas. Sim, entendi. Solverbad, né? Sim. Não é algo que eu qualifique como ou errou pra caramba, que não. Você não tem obrigação de saber disso ainda. Agora, depois do estudo, sim. Ah, certamente. Tá, eu vou colocar a size de bet baixo, que foi o que você fez, para que a gente possa ter a interação ali do range de call do vilão que estava no hijack. No caso, aqui na simulação de ETO, eu tive que colocar botão. Ele vai continuar dando call com muita coisa ainda. Perceba que ele continua te dando call de 5-5. Tipo, ele tá te dando call com 5-5 ainda. Ele continua dando call quando ele tem 8.
Ele praticamente não folda nenhum dos pockets, né? Nenhum. Rei Ah, 10 fica. Rei dama vala. olha lá, ó, tá ficando. Tá uma parte foldando também, né? Tipo, se for off, tá foldando. E suited, acho que vai ser ali os backdoors ainda, talvez. É, mas fica bastante combo, né? Fica 2 combos de cada. Ah, fica dois combos de Eu cada. acho que pela size baixa Backdoor e flush fica draw. muita coisa, né? Né? Uhum. E Se aí fosse alta, eu tiraria, Backdoor e certamente. ele, flush ele, draw nessa parte suited aqui, todas ficam. Ó, é, por isso que ele todas. flota bastante o Tony, talvez. Como assim float, turn? É Se porque a ele gente checou Tony, né? checasse. Não, a gente se betou. A gente Não, não, tá. Tony, Rafa. Ah, a gente não chegamos lá, então. E você tá falando daqui, né? Por isso que ele floata, né? Aqui. É, Ele fez meio pote. Tá. Beleza, então eu vou colocar que ele deu call e o range call dele ainda é grande e o Big foldou. Ele realmente vai estar foldando muita coisa. No turn veio uma dama, só que de copas, então completou um possível flush e o solver vai processar o combo. Acho que você botou aí como. Ah, tá certo, né? Big fold. tem até o Fedor na tua mesa, né? Uhum. Beleza? Vamos lá? A gente realmente vai ter bastante check, mas no caso do Ás-Dama, quando a gente não tem copas, a gente checa. Ás de ouros, dama de paus, check, 100, quase que 100%. Se botar tem para baixo, mas checou, né? Então, vou colocar aqui o check, range, perdão, pessoal, eu não tô aqui batendo na porta. O range de float turn, interagir com, vamos interagir, olhar esse range aqui de float turn. Como que vai interagir este range. E agora ele está fazendo float com boa parte dos ases. Ele está fazendo float com os pares que tem copas. Perceba com os pares que tem copas. E no caso de ser um 4-4, que não tem copas, porque o 4 copas bateu lá. 3 de copas hoje. Ó, os dois. Os pares aqui, achei bastante interessante. Ele não pode fazer float quando não tem copas. Tem que checar behind. Mas quando tem copas, tem que fazer o float. Os ases, ele tá pegando pelo menos até o Wise 9. E ó, aqui, ó, bem interessante isso. Olha o Wise 9 de copas. Checando. Bloqueando tudo, né? Ó, por quê? Porque, exatamente, tá matando tudo. É exatamente isso. Exatamente isso. Tipo, e quando escolher betar, fazer o float, pô, tem que fazer uma. Eu nem faria nem essas 4 blinds aqui. Sei lá, 3. E ainda assim, tipo, Deu o Rei 10 e esquentar Rei Vala ali, Rafa. 3 para 4 não vai mudar tanta coisa. Ele já vai Rei ter. 10 lá. Rei Valete, que é broca backdoor.
Flat de paus tá descendo ali, bambu, fazendo, não é tão bambu também, mas fazendo fluxo. Ah, bem interessante aqui, né? Bem interessante. Frequências no 5 e 6, frequências no 6 e 7, ó. Muita frequência, né? Mas 6. e 8 manda checar bastante aí. E aqui a gente pode pegar simplesmente as bordas, então colocar que o AES 9 mais a gente vai estar fazendo float, e o AES 8 menos ali vai ser mais check do que float. Mais check do que float. Que estranho, né? Não manda proteger mais 8. Não, mano. Porque o GTO, ele tá pensando exatamente no fator de você não transformar uma mão de valor em blefe, sacou? Que o AES É. 8 você não vai estar, basicamente, faz 8 sutra, né? Faz 8 off não tem no É range. porque ele manda tu checar os dois P sem copas, né? E continuar se betando só com copas. É, exatamente. Bem bacana aqui, cara. Gostei de olhar para isso e tentar colocar efetividade, né? Tipo, temos que conseguir colocar isso. Olha o Ice Rei de copas aqui, ó. Quantos aqui se perdem com esse Ice Rei? Não existe float turn com Ice Rei de copas. Simplesmente não existe. 100% check. Ele fez float nesse caso e ele fez meio pote. Nossa, que vai dar maior que meio pote, né? Não vou ter a opção de meio pote. Tem ele 42. Ah, mas daí vai ficar mais distante. Acho que essa daqui maior tá mais próxima à realidade. É que aqui vai deixar um range maior também. Vamos olhar esse cenário aqui numa. Não, não, mas foi check aí, Rafa. Não, fez float, 4.16, velho. Ah, tá certo, ele tá no botão, né? 4.16. E aí, o Ás-Dama, off, call. O Ás de ouro com nome de pausa, call. Então, eu não via muito sentido nisso daqui, ó. Quando você decide jogar de check na dama de copas, eu nem acho ruim. Eu acho bom, eu acho que é um acerto. E aqui me causou uma primeira impressão assim ruim desse show. O argumento que você usou foi bom, né? Eu vou tomar call ainda de combos com ais que tem ais de copas. Vai. Mas e todo o outro restante do range? Que a gente precisa olhar para isso aqui. Sacou? Tipo, a gente precisa olhar para um monte de coisas. Então, é, a gente basicamente não tem range de chove aí. Aqui na simulação de spot nem tá dando a opção de eu chover. Zero a opção de chove. Eu vou escolher aqui grande. Tá ligado? Tipo, tem muito o que fazer, né? E aqui vai mudar tudo. Bom, Daqui para frente, o que a gente olhar já não vai servir tanto. Então, eu não vejo muito sentido nesse check raise turn show, sabe? entendi, Eu Rafa. Nem imaginava. botando a size lá dele mais alta, lá do float. Vamos olhar. Se você botou a menor, que não tô Piora. querendo justificar, só Não, mas piora, aí, né? aí piora. É, O cenário piora. Porque a sensação que eu tive, assim, como se estivesse em game mesmo, é de você estar transformando uma mão de muito valor em blefe. E é exatamente isso que o GTO pensa. O GTO pensa isso. sim, sim.
Perfeito. Bom, Eu não sei se quando você fala para mim, eu estou fazendo isso por valor, porque eu quero extrair dos ases que vão me dar call quando ele tem ás X com ás de copas. Mas eu não sei se você está fazendo isso porque você quer extrair nesse momento, ou se porque você está com medo de bater copas no River. É isso que eu queria que você me Acho que, respondesse. mais por, acho que é mais por proteção mesmo, né? Sim, é isso mas eu acho que, tipo, a questão proteção é que não tem que ter. Ficou meio que, tipo, eu não sei se juntar isso num estudo de MDA se muda o pensamento, né? É Mas que tem mais. falando do GTO, a gente não tem que querer se proteger nessa mão, nesse caso. acho que a gente não deve ter medo da call de copas, né? É, É que tem mais combo que tu já pode estar drawing dead aí do que exatamente. tem as trincas. Exatamente. Então, fechou a conta, é isso daí. Você fazendo isso, você tá sim transformando uma mão de valor em blefe. Você tá caindo na pior armadilha que existe. Já tem os flush. É exatamente isso. Beleza, chegamos aqui num resumo. Vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos e voltamos aí rodar pelo menos mais uns dois spots, dois, três. Vai pegar um café. Beleza. Bom, vamos lá então, rodar mais um spot aqui e a primeira dúvida já fica no pré-flop, na verdade, se o Thiago mandou, é porque deve ter alguma dúvida. Torneio Balt 27, é, de bate-pronto, olhando para o cenário, para o spot, é um easy fold pré-flop, por conta de que a primeira coisa que eu tenho que olhar é que dos três stacks aqui, o cara tribetou 4x. Aí eu acho que ele só puniu. Ele tá punindo o limp. Opa, Mesmo verdade. assim, Perdão. Desculpa a vergonha. Ele puniu o limp, tá correto. E tomou um cold call para 4 blinds. Mas squeezar esse spot, eu não sei se vai ter no range. Vamos olhar. Tá bastante deep. A gente não cobre dois dos três stacks, então eu não vejo sentido a não ser foldar essa mão. É o mais simples. É uma mão bonitinha e tal, mas squeezar seria lindo, mano. O cenário não é legal. Tipo, agora se a gente estivesse cobrindo todo mundo, aí meu pensamento pode começar a mudar. Então eu foldaria pré. Cara, eu não gosto disso daqui, tá? Eu tô pensando se eu foldo ou se eu squeeze. Eu precisaria para abraçar o small. Acho que seria. E assim, ainda assim é que o range dele fica. Pô, o range dele tá capado, né, cara? Ele não tem topo. Esse cara aqui não tem topo, tá ligado? Ele não vai dar só cold call aqui no cara punindo limpo com topo. Então eu acho que ele não vai ter for bet shove. Mas se tiver, ainda assim vão ser, cara, 40 blinds, né? Pô, 40 blinds é 40 blinds, cara. Não sei se dá. Tá, tipo, eu só não gosto do call. Peraí. Aí acho que Ele tá doente. essa mão aqui vai acabar entrando é, a primeira mão minha do YouTube da nova playlist que eu vou montar. das bizarrices, né? Vai ser essa mesmo. O bordão já tá pronto. É o tal do Limp Call Donkey Bet, né? E aí não para mais. Mano, tipo, olha a situação que vai se colocar com essa mão, tá ligado? Tipo, não tem como.
E não vai bater quando Eu é não muita criança, sei o não que bate. falar para você, porque eu não sei o que falar nesse turn, do que fazer, porque eu não jogaria do jeito que você jogou pré-flop. É, eu fui passivão aí, né? E flop, tenho minhas dúvidas, tá ligado? Que duas over, flush draw, eu acho que a equidade ainda é muito boa pro check raise. Eu já dou raise no flop também. Mas eu penso muito no check raise, porque então, e aí jogando desse jeito que você jogou, eu chego perdido aqui nesse turn, tá ligado? Porque ganhando eu sei que eu não tô. Mano, pra mim é fold. Pra mim aqui turn é fold. Sem contar que pode ter no range desses caras aí, flushing eyes. Ainda tem isso. Eu posso estar praticamente morto na mão, mesmo tendo broca no flush draw. Duas overcards. Overcards eu acho que nem deve valer tanto assim, mas. É aí que Hum, vem a surpresa. eu realmente. A gente vai encontrar isso. Mas assim, cara, tipo, se você jogar essa mesma mão, desse mesmo jeito, spots semelhantes, você vai perder muito dinheiro. É ruim, eu entendi. Vamos Acabou perder muita ganhando. equidade potes multiway. Acho que dando É, raise tu já. já era pra ter dado no flop, já era pra ter reagido de outra forma, né? Acabou que você puxou o spot, mas a gente não pode tirar a conclusão se o spot foi bem Não, claro que não, jogado eu ou entendo. não, simplesmente pela razão de ter puxado, né? Tipo, eu simplesmente não faria nada do que você fez. E a gente pode tentar aqui olhar essa situação. Vamos ver se tem alguma situação que já. Se eu tiver que configurar pré-flop vai ser difícil. Mas vamos ver se eu tenho algo próximo aqui. Não vou ter nada rodado pré-flop com um stack de aproximadamente 50 efetivo. Eu teria que configurar. Não vou ter. Tá, vamos lá, vamos tentar configurar um aqui, vai. Rapidão. Vou ter que puxar a mão para cá, vou demorar um pouquinho para configurar, mas é bom até para quem quiser conhecer o Prometheus, um solver bacana em desenvolvimento ainda. Ele não é tão simples, ele não é intuitivo, mas é bacana, é um solver para three-way, de pré-flop, de pós-flop. Quanto que custa esse programa aí, ô Rafa? Cara, eu vou falar para você entrar aqui na comunidade Academy, tem uma categoria aqui dentro do Discord chamada Softwares e Solvers. Vai aqui no Prometheus, que é o primeiro aqui, ó, e clica nesse link que vai ter 25% de desconto para assinatura. Aí eles têm algumas assinaturas lá, você vê alguma que atende. Tem algumas lá. Vamos tentar uma configuração aqui. Não vai ser fácil, mas vamos pagar um pouquinho de pau aqui. Como eu disse, o solver é novo, não é intuitivo. Então, vou precisar um pouquinho da paciência de vocês também. O cidadão que deu limp, ele tem 80 blinds e ele está no hijack.
O cutoff tem 125 blinds. O botão posso deixar com 100, o USB tem 40. Mínimo 50. Tem jeito. Mínimo tem que ser 50. E você no Big tem 60 blinds. Vou colocar aqui esse vamos deixar aqui o single, vou deixar. Open Limps blind only? Não. Se eu tirar essa situação, confesso para vocês que não tenho a certeza. Raise first. Eu queria que tivesse o limp. E aqui ele tá dando opção só dos blinds. Que pena. Que pena. Que pena, que pena, que pena, que pena. Não vai ter opção de eu colocar o link ali, não. Vê se ele deixa. Quem sabe? Não deixa. Já voltou para 2,5. Bastante, vou deixar de jeito. Senão a gente vai Não consegui botar o filtro, cara. perdendo muito tempo aqui, cara. Vou dar um gol aqui pra gente ver o que vai. Se vai Botou chegar aquele mesmo próximo. filtro do Rafa, ou... Não vai ter a opção de limp, como eu falei, então a gente vai ter que imaginar aqui um cenário de o que a gente chegaria mais próximo? O que a gente chegaria mais próximo? Aqui fodou. Eu vou ter que colocar range, não vai ter jeito, duro que muda tudo, cara. Mas continua um range amplo. Tá bom. E aí, para eu chegar um pouco mais próximo disso, eu precisaria colocar tribet aqui. Tribet e um cold call, que também muda. Esse range que é o problema. Porque uma coisa é o cold call na tribet, a outra coisa é o cold call no cara punindo limp. E eu não tenho como nesse solver, ainda não tem como fazer lock. Claro que talvez o solver mais correto seria o HRC. Mas a gente está usando Prometheus, então vamos seguir Prometheus e vamos dar call aqui. Gama Reis Sutrei. Gama Reis Sutrei tem 17% de raise, 32% de call, 51% de fold. Adaptando o cenário, porque aqui é uma adaptação do cenário, eu continuo escolhendo simplesmente entre squeezar e foldar. Eu não tenho call. Definitivamente, olhando para isso aqui, eu não tenho call. Eu acho que é o que mais se aproxima. Mas tudo bem, vamos colocar aqui call e o cidadão do limp call donkey bet. Ninguém aí pós-flop. Só que daí pós-flop a gente não tem como adaptar ali os stacks. Então a gente tem que escolher
o cenário. Eu vou colocar o cenário de 60 blinds deep, que era o seu stack. E aqui tem um outro detalhe, que é 3 players. Sendo que no flop, o cutoff já foldou. Então, acredito que o melhor cenário também não vai dar certo. Teria que ser no HSC. Acho que não vai, a gente não vai conseguir chegar nem próximo aqui. Esquece. Os ranges são completamente diferentes. Não tem como. Muda tudo. Seria estar se enganando fazer um estudo desse. Não vai dar. Vai rolar. Não vai rolar. Olha o range que ele está colocando lá, ó, de flat. Ele está usando range de flat versus hijack. E não é esse range, né? Não é esse range. Tá errado. Não vai dar. Você tem essa range history para me enviar? Tem, que eu tirei, né? E aqui. Me manda ela aí que eu vou rodar no HSC. Detalhe, eu vou dar stop aqui para poder finalizar essa aula, a gente rodar essa mão de plus, do a mais, e não vai para o YouTube essa gravação, não. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar no vídeo, deixar um like. Isso é muito importante para que eu consiga continuar gerando conteúdo para vocês. Forte abraço, até a próxima. É o